Buongiorno a tutti, siamo qui con Natalia Francanetto Bittencourt, una collega brasiliana, fisioterapista sportiva, attualmente è ricercatrice per un progetto di postdoc presso il centro del Comitato Olimpico Internazionale della Vrije Universiteit di Amsterdam e ha anche un dottorato di ricerca in scienze della riabilitazione presso l'Università Federale di Minas Gerais in Brasile, dove è anche docente. È membro del comitato scientifico della IOC World Conference on Prevention of Injury and Illness in Sport e come attività clinica da fisioterapista sportiva ricordiamo i suoi 6 anni di lavoro nel Minas Tennis Club, un importantissimo club polisportivo brasiliano dove ha seguito e monitorato più di 6.000 atleti in 9 sport diversi e nella scorsa stagione calcistica è stata anche consulente scientifica dell'area fisioterapica del Palmeiras e come docente si è occupata anche di formare più di 300 fisioterapisti nei criteri evidence-based di valutazione fisioterapica. Bom dia, Natália. Muito obrigado por ser aqui com a gente para falar sobre prevenção de lesões. Então, vamos começar com esse bate-papo. Me fala, o que te inspirou para trabalhar com prevenção de lesões? Primeiro, buongiorno aos meus amigos italianos. Tenho muito carinho pelo país de vocês e gostaria de mandar muitas energias positivas nesse momento que vocês estão passando. Tenho certeza que sairemos seres humanos melhores depois disso tudo. E parabéns, né, ao Pierre por manter, né, por ter essa iniciativa de fazer essas conversas. É muito importante agora que os fisioterapeutas se unam, aprendam, se capacitem e ampliem os horizontes em relação à experiência dos colegas internacionalmente. Agradeço o convite, né, fico muito honrada, estou muito feliz e tenho certeza que a gente vai conseguir ainda fazer uma versão presencial desse nosso encontro, com certeza. E para a gente trabalhar em parceria, né, da fisioterapia brasileira e a fisioterapia italiana. Bom, em relação à sua primeira pergunta, sobre o que me inspirou a trabalhar com prevenção de lesões, eu fui atleta de vôlei, e com 16 anos tive uma lesão de LCA, uma lesão grave, e tive que fazer uma cirurgia, e, portanto, parar de jogar na época e fui fazer faculdade de fisioterapia. Então, quando eu fiz a faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar com esporte desde o primeiro período. Eu lembro na aula de anatomia, eu falava que eu queria ser fisioterapeuta da seleção de vôlei, né? Então, quando eu entendi que a gente, como fisioterapeuta, conseguiria evitar lesões, eu me inspirei nisso porque eu não queria que os atletas passassem pelo que eu passei, porque a lesão de LCA ela é muito devastadora na vida de um atleta, muita dor, muita frustração, você fica muito tempo sem fazer o que você gosta. Então, eu agarrei aquilo, né, peguei com todas as forças e comecei a estudar muito como que a gente poderia implementar melhores trabalhos de prevenção. E já comecei a fazer isso lá em 2008, quando eu era fisioterapeuta da equipe de seleção brasileira, né? Em 2004 eu já entrei, em 2005, e depois do Minas, como fisioterapeuta do vôlei, eu já comecei a implementar os trabalhos preventivos para as meninas, né? Para as atletas de vôlei jovens. Então, essa é um pouco da minha história. Que legal, uma história muito, muito bacana. E você falou do Minas. Me fala em que consistia o seu trabalho como responsável da área de reabilitação de prevenção de lesões no Minas. Esse foi um desafio que eu tive, porque eu tive que implementar um trabalho de gestão na fisioterapia esportiva, né? Foi um cargo que eu era a chefe, a responsável pelos 10 fisioterapeutas, e para fazer o trabalho de prevenção e reabilitação dos 1.000 atletas que no Minas existem, né? Tantos atletas, são 800 atletas jovens e 200 atletas profissionais. Então, eu fiz a implementação
do ciclo da sequência de prevenção proposto pelo Van Merlen, né, nossa referência que a gente tem em relação ao ciclo, né, aqueles 4 passos. Então, o primeiro passo é registrar as lesões, o segundo passo é entender os fatores que levam às lesões, fazendo uma boa avaliação. Terceiro passo, implementar os trabalhos preventivos. E o quarto passo, manter esse registro para a gente conseguir comparar se houve redução de lesão. Então, eu me propus a fazer isso enquanto chefe. A minha equipe foi maravilhosa, porque eles assumiram esse desafio, porque não é fácil. A gente tem que trabalhar muito mais do que só atender os pacientes. Então, tem um trabalho manual também de registro de lesão. Então, o primeiro passo que a gente fez foi implementar um sistema no Excel, uma planilha que todo mundo tinha que registrar as lesões, né? Então, a gente pegou o questionário de referência do Comitê Olímpico Internacional de registro de lesão e fizemos um Excel para a gente ter uma planilha, um gráfico com todas as lesões separadas por modalidade e separada por idade, enfim, a gente tinha todas as informações. Esse passo já foi muito difícil, porque os fisioterapeutas não têm o hábito de implementar esses registros e de anotar, porque a gente está o tempo inteiro ali com as mãos cuidando dos nossos pacientes. Mas foi um passo fundamental, porque a gente conseguiu mostrar o peso das lesões, o impacto negativo das lesões para os técnicos e principalmente para os administradores do clube. Então, aquilo ali mudou a forma que o clube enxergou a fisioterapia. Então, a fisioterapia passou de um processo muito de bastidor, né, e de só mão, e a gente passou para uma ação muito central no processo de prevenção e de liderança do processo de prevenção, ou seja, de cabeça do processo e não só apenas das mãos, né? Então, a gente teve um papel proativo e isso mudou completamente a forma que os atletas enxergam a fisioterapia, os técnicos e o próprio clube, né? Então, a gente passou de coadjuvante para ator principal aí no processo do clube. E isso valorizou a gente entrou com um processo muito mais de reconhecimento da fisioterapia do que só ficar no bastidor e não aparecer, né? Então, esse primeiro passo já foi de suma importância. E o segundo passo foi fazer uma grande avaliação. A gente já fazia desde 2008, mas eu implementei isso de uma forma escalar, né? Porque algumas pessoas falavam, nossa, é impossível avaliar 800 atletas em uma semana. Mas eu fiz desse desafio uma oportunidade de capacitação de outros fisioterapeutas. Então, a partir dessa necessidade de ter mais gente ajudando na avaliação, eu criei um sistema de treinamento de voluntários. Então, a gente, cada ano, tinha 60 pessoas, fisioterapeutas do Brasil inteiro. Eu fazia o treinamento com essas pessoas, dos testes, e eles iam para o Minas fazer a avaliação pré-temporada dos atletas. Então, foi um processo muito rico e que foi modificador na fisioterapia brasileira, porque hoje vários fisioterapeutas e vários clubes usam da mesma forma de avaliação que eu implementei no Minas. Eu falo isso com muito orgulho e não com arrogância, né, nenhuma, porque eu entendo que foi um processo de modificação e eu sei que inspirou muita gente e eu acolhi muita gente, né? Então, mais de 300 fisioterapeutas foram capacitados, né? A gente recebia todo mundo com braços abertos, né? Porque era um processo de via de mão dupla. Eles nos ajudavam e a gente também ajudava esses fisioterapeutas. A partir das avaliações, a gente conseguiu entender, portanto, o perfil musculoesquelético dos grupos de atletas. Então, ao invés de implementar um FIFA 11 Plus igual para todo mundo, a gente resolveu entender o perfil do vôlei, do basquete, do futsal, da ginástica, e para cada esporte a gente adaptava aquela avaliação e aqueles resultados num programa preventivo, que era no formato do FIFA 11 Plus. A gente fez exercícios, mas que eram relacionados com a avaliação, né? Então, por exemplo, se no grupo do vôlei masculino eles tinham um déficit de dorsiflexão muito grande, os exercícios eram para ganhar
mobilidade de ADM de dorsiflexão. Já as meninas do vôlei feminino não tinham problema de ADM de dorsiflexão, elas tinham que ter um fortalecimento maior do glúteo, por exemplo, ou do core, um trabalho mais de quadril importante. Então, a gente conseguia elaborar individualizado e de acordo com os subgrupos de disfunções que apareciam na avaliação pré-temporada. Né? Então, é um trabalho muito difícil, porque os fisioterapeutas tinham que elaborar os exercícios, conversar com os técnicos, com os preparadores físicos, para a gente juntar as informações, né, e fazer exercícios que tinham a ver com a realidade daquele grupo. E a gente implementou esse trabalho, foi muito legal, porque nós fizemos banners, né, para poder colocar nas quadras, fizemos vídeos para mandar pelo WhatsApp para os atletas, para os técnicos, para os pais. E é claro que a gente teve desafios ao longo desse processo, porque alguns técnicos faziam, outros não. Alguns técnicos queriam que o fisioterapeuta fosse lá fazer. Então, assim, a gente tinha essa dificuldade que faz parte de todo o processo preventivo. Então, a gente, nas modalidades que deu certo, a gente divulgou muito esses resultados, mostrando que os exercícios ajudavam a redução das lesões. E é claro, Pierre, que é importante eu deixar claro aqui, que não são só os exercícios, né? Toda uma cultura de prevenção, a pessoa se cuidar, ela dormir bem, ela saber o papel de uma boa alimentação, ela saber que a personalidade dela influencia no processo preventivo, né? Então, se ela se cuida, se ela é responsável, isso tudo ajuda, mas os exercícios também são fundamentais. Então, é importante a gente ter uma visão global do processo preventivo e que o fisioterapeuta, ele é uma parte tão importante quanto o técnico, o atleta, mas que muitas vezes o fisioterapeuta vai liderar esse processo, porque é natural que todo processo tenha uma liderança dentro dessa área, né? E aí, então, esse processo de prevenção e os exercícios, eles foram implementados com duas vias diferentes. Então, a partir do momento que a gente identificava os atletas em alto risco, a gente fazia exercícios individuais para aquele grupo, e para o grupo que era moderado, a gente fazia exercícios adaptados à realidade daquele esporte, né, daquela categoria, por exemplo. Então, isso foi muito interessante. Depois a gente conseguiu visualizar através das planilhas, porque a gente conseguia fazer esse acompanhamento, que algumas modalidades tiveram redução, outras modalidades a gente não teve redução. Então, para aquelas modalidades que a gente não conseguiu reduzir, a gente implementava novos processos. Então, é um ciclo muito dinâmico, que eu aprendi muito e que, na verdade, foi um orgulho para a gente conseguir fazer isso dentro do Minas Tênis, né? Então, no final das contas, depois desses 5 anos que eu estive lá, nós conseguimos reduzir 40% dos dias de afastamento dos atletas, que é um indicador importante, né, de prevenção, e também reduzimos em torno de 20%, alguns esportes mais, outros menos. Por exemplo, na ginástica artística, nós reduzimos 40% das lesões, 60% dos dias de afastamento, porque os esportes individuais têm uma característica muito legal, eles são muito mais responsáveis do que os esportes coletivos, né? Então tem uma diferença de cultura do esporte. Na natação, por exemplo, a gente reduziu 40% o número de queixas no ombro, né? Então a gente teve umas respostas muito interessantes em relação às categorias, né? E mudar essa cultura do clube. Então foi um trabalho muito muito intenso e muito gratificante. E assim, recomendo que todos entrem nessa jornada, porque, de fato, a gente consegue ter uma resposta muito bacana dos atletas, sim. Isso mesmo, isso mesmo. Falou certo. E parabéns para todo esse trabalho enorme que você inspirou e que você fez. E já que falou sobre isso, qual é o papel, na sua opinião, do fisioterapeuta esportivo na área da prevenção de lesões? Então, essa é uma pergunta muito importante, porque às vezes o fisioterapeuta ele se enxerga apenas como o reabilitador, né? E ele não se coloca à frente, não, às vezes por não se sentir capaz, às vezes por não enxergar como fazer,
e por isso que a gente precisa discutir, conversar sobre o processo de prevenção, e o que você está fazendo é muito bacana, exatamente para a gente poder ajudar a encontrar esse caminho. Então, o papel do fisioterapeuta, primeiro momento, eu entendo que é de registrar as lesões, porque ele está ali no dia a dia, junto com os médicos, e aí cada um vai ter a sua realidade, né, de qual a melhor forma de fazer isso. E, principalmente, identificar, através de uma avaliação, o perfil musculoesquelético desse atleta. Né? Porque se nós estamos, eu brinco muito, no planeta Terra, né, fazendo, correndo, saltando, a gente tem energia e forças mecânicas que estão sendo impostas nesse sistema musculoesquelético. Né? E qualquer uma dessas desequilíbrios e disfunções que a gente encontra no sistema, como falta de mobilidade, desequilíbrios musculares, falta de estabilidade, podem atrapalhar nesse fluxo de energia mecânica e, portanto, sobrecarregar alguns tecidos, como tendão, músculo e articulações. Então, eu entendo que o fisioterapeuta tem um papel central, ok, no processo de prevenção, mas ele tem que ser um agregador dos outros profissionais. Então, ele tem que saber que ele é importante, mas que ele sozinho não vai fazer nada. Né? Então, ele precisa ter essa clareza para poder trabalhar em equipe, então é a primeira coisa, e fazer avaliação. Né? Então, o que eu sinto falta no fisioterapeuta hoje é ter uma avaliação sistematizada do sistema musculoesquelético e das variáveis que vão nos ajudar a ter maior tolerância à carga. Né? Ou seja, o fisioterapeuta ele vai ajudar o atleta a ficar mais robusto e resiliente para receber a carga do treinamento esportivo. E isso é lindo. Né? Isso é um outro paradigma, sabe, PR, em relação à fisioterapia. Então, a gente sai do modelo médico, daquele modelo de lesão, de dor, para o modelo biomecânico e de um modelo de transferência de energia mecânica. Né? Então, é muito mais um foco do esporte do que da doença, né? Exatamente porque nós estamos na fisioterapia esportiva. Né? Então, nós estamos mais no pé dentro da quadra do que no hospital, né? Ou do que na parte da doença em si. Então, eu acho que essa mudança de mindset do fisioterapeuta esportivo é fundamental para a gente começar a mudar a nossa prática e fazer esses processos aí de prevenção. Então, resumindo, eu acho que a gente tem esse papel de liderança, sabendo trabalhar em equipe e estabelecendo uma avaliação padronizada para entender esses fatores que nos ajudam à tolerância à carga. Muito bem, muito bem. Eu acho também. Então, vamos continuando a nos formar nesse Exato. sentido para melhorar, seja como fisioterapeuta, seja como líder Isso. da área da prevenção de lesões. Aqui, você sempre falou que ser uma fisioterapeuta te tornou uma pesquisadora melhor e ser uma pesquisadora te tornou uma fisioterapeuta melhor. Poderia falar para a gente qual é o objetivo do seu trabalho como pesquisadora? É muito interessante porque eu tenho um perfil que eu falo híbrido, porque ele tem essa composição de parte prática e parte acadêmica, que é um perfil que me trouxe até aqui, provavelmente, né? Porque eu consegui equilibrar o meu trabalho, né? Porque eu atendi atleta, hoje não tão mais, né? Porque eu estou no meu pós-doutorado, mas atendi atleta, estava no ambiente esportivo, e ao mesmo tempo eu dividia o meu tempo na pesquisa, porque a minha grande inquietação era produzir ou achar as respostas das minhas angústias clínicas, né? Porque eu acho que o papel da ciência é nos ajudar, enquanto profissionais, a achar respostas e diminuir o erro, porque o erro vai acontecer, mas a ciência nos ajuda a encurtar esse caminho e ser um pouco mais eficiente. Então, a partir disso, o meu caminho inteiro como profissional, né, como pesquisadora, foi isso. Então, meu primeiro projeto de mestrado foi tentar achar os fatores associados ao valgismo dinâmico do joelho, porque ele, na época, em 2008, né, ele é um dos fatores mais importantes relacionados aí à lesão de LCA, que foi a lesão que eu tive enquanto atleta, então eu queria entender isso. Então, nós fizemos avaliações em atletas para entender quais eram os fatores relacionados, e aí nós vimos que tinham fatores tanto de quadril quanto fatores do pé que aumentavam a chance da pessoa fazer um valgismo dinâmico.
e isso foi muito importante na época, porque nós fizemos uma análise não linear. Então, depois, quem quiser, eu mando o artigo do meu mestrado para vocês lerem, porque eu acho ele rico e ele foi um divisor de águas nesse entendimento do não linear, dos fatores proximais, distais, né, enfim. E no meu doutorado, eu continuei esse processo, mas dentro do futebol. Eu tive que mudar de pergunta e de grupo, e aí o meu interesse era saber como os fatores estavam relacionados com lesão muscular no futebol. Né? E aí um outro universo se abriu para mim, que foi o universo do futebol, que me abraçou de forma muito entusiasmada, né, com as minhas ideias. Então, hoje o futebol está sendo o meu grande foco de estudo, e principalmente a aplicação dessa lógica de sistemas complexos, né, que é a complexidade no entendimento das redes de fatores que vão relacionar as lesões musculares. Né? Então, o meu doutorado, eu escrevi um artigo que propõe o modelo de complexidade no entendimento das lesões. Ele foi um artigo que eu publiquei em 2016, que ainda tem uma repercussão muito grande no meio esportivo, né? Ele é muito citado, as pessoas me convidam, né, para falar sobre isso, e eu fico muito feliz porque foi uma surpresa muito positiva em relação, e foi muito difícil, né, fazer esse link e essa associação dos sistemas complexos com a lesão esportiva, mas que valeu a pena porque nós estamos aí tentando implementar, que é o processo do meu pós-doutorado, que é como a gente vai, na prática, usar a estatística correta, fazer os trabalhos relacionados à coleta de dados para eu conseguir identificar aonde que estão esses fatores e como eles se relacionam. Né? Então, por exemplo, será que um atleta que tem uma avaliação de pré-temporada é pior, né? Ele tem um perfil musculoesquelético pior, junto com uma carga de treino aleatória, ele vai estar mais susceptível à lesão ou não? Né? Então, é juntar esses fatores multidimensionais, né, que a gente tem em relação ao esporte, e ver como que eles se relacionam em termos de análises estatísticas, né? Então, o meu pós-doutorado, ele é basicamente isso, e também entrando no universo do machine learning, que são esse entendimento desses algoritmos que vão nos ajudar a entender melhor as lesões, porque eu acho que essa é a estatística do futuro, né? Que a gente vai conseguir ajudar aí a entender os fenômenos. Então, basicamente é esse, né? Então, meu papel enquanto pesquisadora, ele é muito desafiador, porque eu estou desbravando um universo que não é da fisioterapia, né? Que é sistemas complexos, que vem da teoria do caos, muita física, muita matemática, para implementar isso no nosso universo da fisioterapia. Então, é muito difícil, tem vezes que eu me pergunto assim, nossa, o que eu estou inventando para mexer com isso, né? Porque tem hora que é muito difícil mesmo, assim, mas é um desafio, né? E eu, pelo menos, estou tentando e estou aprendendo, que é o que eu ensino para o meu filho, né? A gente tem que tentar e tem que tentar. Né? E ao longo do processo de tentar, você aprende, você está numa jornada, e esse caminho é que é a vida, né? É você aprender, ter experiências, conhecer gente nova, que é o que está surgindo na minha vida a partir desse pós-doutorado. Então, eu estou nesse desafio agora de implementar o machine learning para a gente conseguir desvendar aí a rede de complexidade nas lesões do esporte para identificar o perfil de risco. É basicamente isso. Natália, você está de parabéns, viu? Você tem uma grande carga energética para a gente, como pessoas, como fisioterapeutas, para estimular, para fazer o nosso melhor para tentar mudar uma pequena parte do mundo em que a gente vive e trabalha. Muito, Isso. muito, muito, muito obrigado pelo seu trabalho. E aqui venho com a nossa última pergunta. Tem alguma pergunta que você gostaria de fazer a todos os fisioterapeutas esportivos italianos? Eu tenho. Eu queria fazer algumas, talvez. Vocês acham que a prevenção do esporte é possível? Ou ela é uma ilusão? Né? Porque eu sei que alguns profissionais acham que prevenir lesão
não é possível, né? Então, eu queria primeiro saber o que os italianos acham disso, e se eles acreditam que a avaliação fisioterápica do sistema musculoesquelético, dos fatores musculoesqueléticos, podem nos ajudar a identificar os atletas que estão em alto risco ou em baixo risco de lesão, né? E se eles entendem também que o fisioterapeuta é parte pensante do processo de prevenção, né? Então, são três perguntas aí que eu acho que estão relacionadas a como que o fisioterapeuta pode modificar a sua realidade em relação à prevenção. Muito bem, muito bem. E muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua presença, pelo seu profissionalismo. E tem um jeito que você gostaria de dar um tchau para todo mundo aqui na Itália? Sim, primeiro, muita força, né, para vocês passarem por esse momento. Toda crise é uma oportunidade de crescimento, né? Então eu sou muito positiva numa forma de enxergar. Eu sempre tento ver o lado bom, né? E sei que às vezes o lado ruim também existe, claro. E o lado ruim muitas vezes é uma oportunidade de aprendizado, né? Então queria que todos os fisioterapeutas italianos, por mais difícil que seja a quarentena, porque a gente deixa de usar a mão, o contato do paciente que a gente gosta muito, mas para aproveitar esse momento para refletir e para aprender novas habilidades, né? Então, estudem, corram atrás, tem muita informação importante na ciência, né? Então, que dá para ser acessada pela internet, com cursos, com artigos que possam nos ajudar, né? E aproveitem para se unir, né? Eu acho que o fisioterapeuta e a associação italiana, né, que vocês estão à frente, ela é fundamental para unir os fisioterapeutas e capacitar os fisioterapeutas para serem profissionais mais avançados, né, nesse processo da fisioterapia esportiva. Então, vocês estão de parabéns, eu fico muito honrada de estar nesse processo junto com vocês e mandando muita força para essa capacitação e essa união dos profissionais, porque juntos a gente vai mais longe e cada um vai fazendo a sua parte e isso volta para a gente enquanto outras oportunidades e o mundo se abre. Ótimo, Natália, muito obrigado. A gente se vê no simpósio sobre a prevenção de lesões. Ainda não fechamos uma outra data, mas esse simpósio vai ter. Poderia ser no final do ano 2020 ou no começo do 2021, mas vai ter. Então a gente vai poder ter a honra de te conhecer pessoalmente, de Claro, compartilhar experiências e o saber. eu estou muito ansiosa, né, para poder a gente fazer esse encontro. Espero mesmo que aconteça. Estou à disposição para a gente poder, né, para eu poder ir e a gente fazer essa troca e esse compartilhamento de ideias e de experiências. Muito bem, muito bem, muito obrigado. Obrigada, um abraço para todos.